Quando eu puxei o gatilho, o som foi seco, e por um segundo eu achei que o tempo tinha parado. O homem que destruiu a alma da minha avó caiu no chão, e junto com ele, 30 anos da minha vida. Eu esperei por esse momento desde que descobri o que ele fez. E agora que aconteceu, eu só sentia vazio. Mas antes de te contar como tudo chegou até aqui, me diz uma coisa. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero ver até onde essa história vai chegar. Porque o que você vai ouvir agora é o relato de alguém que acreditou que a vingança traria paz, mas descobriu que ela só deixa marcas ainda mais profundas. Tudo começou com uma mulher que eu amava mais do que qualquer coisa nesse mundo. Minha avó. Eu cresci numa casa simples, com cheiro de café e pão quente todas as manhãs. Minha avó, Dona Maria, era o tipo de mulher que transformava até o silêncio em aconchego. Tinha mãos marcadas pelo tempo, mas que pareciam abençoar tudo o que tocavam. Ela me ensinou a amarrar o cadarço, a rezar antes de dormir e principalmente a nunca ferir ninguém com palavras. Naquela época, eu achava que o mundo era bom, porque ela fazia o mundo parecer bom. Lembro de sentar no chão da cozinha enquanto ela cantava antigas modas de viola, mexendo a colher de pau na panela, como se cada refeição fosse uma oração. Era impossível não sorrir perto dela. Ela era minha base, meu porto seguro, o coração da casa. Mas com o tempo, algo começou a mudar. Os sorrisos dela ficaram mais curtos, o olhar mais distante. Às vezes eu a encontrava parada na janela, encarando o nada com lágrimas escorrendo devagar. Quando eu perguntava o que havia, ela dizia: "É só saudade, meu filho, só saudade." Mas havia algo a mais, algo que ninguém queria dizer. Os adultos trocavam olhares quando o nome de um certo homem era mencionado. Um vizinho antigo, daqueles que todos fingiam não ver. Eu era apenas um adolescente, mas percebia que existia um segredo entre eles. Um segredo que deixava o ar pesado cada vez que alguém tentava falar dela. Com o passar dos anos, minha avó foi ficando mais fraca e eu me mudei para a cidade grande. O tempo e a vida me afastaram, mas o amor que eu sentia por ela nunca mudou. E foi justamente por isso que, quando voltei para casa depois de tantos anos, descobri algo que destruiu tudo o que eu acreditava. A verdade que me contaram naquela noite não só mudou minha vida, ela a quebrou por completo. Foi ali que eu soube que a mulher mais doce que já existiu havia sido vítima de um monstro, e que esse monstro ainda estava vivo. Era uma noite fria, daquelas em que o vento parece carregar lembranças. Eu tinha voltado para o interior depois de anos morando na cidade. Minha avó já não era a mesma. O corpo fraco, o olhar perdido e as mãos que antes faziam tudo agora tremiam até para segurar uma xícara. Mas mesmo assim, ela ainda sorria para mim, como se nada tivesse acontecido. Até que uma noite, depois do jantar, minha mãe me chamou para conversar. A voz dela tremia, os olhos fugiam dos meus. Disse que havia algo que eu precisava saber, algo que ela escondeu durante toda a minha vida, para me proteger. Lembro do gosto metálico na boca quando ouvi as primeiras palavras. Ela contou que, quando eu ainda era criança, minha avó foi atacada dentro de casa, violentada por um homem que era conhecido da família, um homem em quem todos confiavam. E o pior, que ele nunca pagou por isso. Na época, ninguém teve coragem de denunciar. Vergonha, medo, silêncio, tudo se misturou. E o caso foi enterrado junto com a paz da minha avó. Minha mente girava. Eu não conseguia acreditar. Perguntei o nome dele. Ela hesitou. E então disse: Antônio Duarte. Um nome que, a partir daquele momento, queimou na minha cabeça como ferro em brasa. Naquela noite, não dormi. Passei horas sentado na varanda, olhando para o nada, tentando imaginar o que ela sentiu. A dor, o medo, a humilhação. Como ela conseguiu continuar a viver depois daquilo. Como conseguiu sorrir para mim, me ensinar sobre bondade depois de ver o pior lado do ser humano.
Quando o sol nasceu, algo dentro de mim tinha mudado. Era como se uma parte da minha alma tivesse sido arrancada à força, e no lugar dela nasceu um desejo, não de justiça, mas de vingança. Eu sabia que aquele homem ainda vivia na mesma cidade, envelhecendo tranquilo, talvez rindo do passado, achando que o tempo tinha apagado tudo. Mas o tempo, ele não apaga. Ele apenas espera. E naquele dia, sem perceber, o tempo começou a contar ao contrário. A partir dali, minha vida passou a ser uma contagem regressiva. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Eu ainda tentava sorrir, ir trabalhar, conversar com as pessoas, mas era como se o mundo tivesse perdido as cores. Tudo o que eu via era cinza. E por trás desse cinza, o nome dele ecoava na minha mente: Antônio Duarte. No começo tentei ignorar. Dizia para mim mesmo que o que minha avó queria era paz e que reabrir feridas antigas não traria alívio para ninguém. Mas quanto mais eu tentava esquecer, mais a raiva crescia. Era uma semente plantada no fundo da alma, alimentada todos os dias pela lembrança da dor dela. Comecei a mudar sem perceber. Ficava irritado com tudo, desconfiava de todos. Nos relacionamentos, não conseguia me entregar. Sempre achava que, no fundo, as pessoas tinham algo a esconder. Eu não acreditava mais na bondade humana. E a cada aniversário, cada visita ao túmulo da minha avó, o ódio ficava mais pesado. Ela morreu sem nunca ver aquele homem pagar pelo que fez. E isso me torturava. Durante anos, eu tentei seguir a vida normal. Trabalhei em construção, depois virei motorista de caminhão. Passava dias na estrada, mas o pensamento nunca me deixava. Via rostos diferentes, paisagens novas, e em todas elas era como se a sombra de Antônio estivesse me observando, rindo de mim. Teve uma vez que sonhei com ele. No sonho, eu estava no quintal da casa da minha avó e ele aparecia, mais velho, com aquele mesmo olhar frio que minha mãe descreveu. Eu tentava correr, mas meus pés estavam presos no chão. Quando acordei, estava suando com o coração disparado e uma única certeza: enquanto ele estivesse vivo, minha alma nunca teria descanso. Com o tempo, o ódio virou rotina. Eu não percebia mais o quanto aquilo me consumia. Era como carregar uma pedra no peito e fingir que ela fazia parte de mim. Mas o destino, cruel como sempre, encontrou um jeito de colocar eu e ele frente a frente novamente. E quando isso aconteceu, tudo o que eu havia tentado enterrar voltou à tona com força total. Foi numa tarde comum, de sol forte e ar abafado, que o passado resolveu me encontrar. Eu estava em uma fila de supermercado, cansado depois de um dia de trabalho. Pegava algumas coisas simples, pão, café, leite, quando ouvi uma voz atrás de mim. Uma voz rouca, arrastada, mas familiar. Olhei por instinto. E ali estava ele, Antônio Duarte. Mais velho, mais frágil, com o rosto enrugado e os cabelos completamente brancos. Mas aquele olhar eu reconheceria em qualquer lugar. O mesmo olhar frio que minha mãe descreveu 30 anos atrás. Senti o corpo inteiro congelar. Meu coração batia alto demais. Por um instante, achei que fosse desmaiar. Ele falava com a moça do caixa, rindo, fazendo piadas, como se fosse um senhor inofensivo. Mas para mim, ele era o demônio vestido de gente. Não sei quanto tempo fiquei ali, observando. Minhas mãos suavam, o peito doía, e eu percebi algo que nunca tinha sentido antes. O medo misturado com ódio. Aquele homem envelheceu em paz, andando pela mesma cidade, cercado de vizinhos que o cumprimentavam com respeito. Enquanto isso, minha avó foi enterrada com o coração em pedaços. Quando ele saiu do mercado, eu fui atrás. Segui de longe, tentando não chamar atenção. Cada passo que eu dava parecia empurrar minha alma para um abismo mais profundo. Eu não planejava nada, pelo menos era o que eu dizia a mim mesmo. Mas a verdade é que algo dentro de mim já tinha decidido o que viria a seguir. O
Observei entrar numa padaria, cumprimentar pessoas, tomar café, rir, rir. Aquela risada ecoou na minha cabeça como uma tortura, e naquele instante percebi: o tempo não cura tudo. Às vezes o tempo apenas prepara o terreno para o fim. Voltei para casa sem dizer uma palavra. Fechei a porta, sentei na cama e fiquei encarando o nada. Por dentro, eu já sabia. A história da minha avó não terminaria enquanto ele continuasse respirando. Passei os dias seguintes tentando fingir que nada tinha acontecido. Mas era impossível. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dele, sereno, sorridente, caminhando pelas ruas, como se o mundo nunca tivesse lhe cobrado nada. Era como uma ferida aberta que não cicatrizava. Eu tentava me convencer de que não valia a pena, que minha avó jamais aprovaria aquilo, mas o cérebro pode argumentar o quanto quiser. O coração ferido não ouve razão. Comecei a procurar informações sobre ele. Descobri onde morava, o horário em que saía, o nome da esposa, os filhos, até o tipo de carro que dirigia. No começo dizia a mim mesmo que era só curiosidade, mas no fundo eu sabia. Eu estava me preparando. Toda noite, sentado na escuridão do meu quarto, eu repetia as palavras da minha avó. O tempo cura tudo, meu filho. O tempo cura tudo. Mas o tempo, para mim, só aumentava a dor. E o que eu sentia já não era mais só raiva. Era algo mais frio, mais calculado. Passei a carregar uma arma. Não porque planejava usá-la, mas porque ela me dava uma falsa sensação de controle. Como se, finalmente, eu tivesse poder sobre o que me foi tirado. Mas cada vez que a segurava, sentia o peso dela aumentar. Era o peso da escolha que eu sabia que um dia teria que fazer. Eu não dormia mais. Comecei a perder o apetite, o humor, o rumo. As pessoas diziam que eu estava diferente, mais distante. E estavam certas. Eu não era mais o mesmo. Aquele encontro tinha despertado algo que eu passei 30 anos tentando enterrar. Até que uma noite, olhando o retrato da minha avó sobre a mesa, eu entendi. A justiça que eu esperei nunca viria. Ninguém iria punir aquele homem. E se o destino não faria nada, eu faria. Naquela hora, não senti culpa. Senti clareza. Uma clareza sombria, mas absoluta. Era como se eu finalmente soubesse quem eu era e o que precisava fazer. A decisão estava tomada. E a partir daquele momento, cada passo meu seria em direção ao fim. Depois daquela noite, tudo na minha vida passou a girar em torno de um único propósito. Ele, Antônio Duarte. O homem que destruiu o que eu mais amava. O homem que agora eu chamava em silêncio de meu destino. Passei a segui-lo sem que ele percebesse. Primeiro de longe, apenas observando sua rotina. Descobri que ele morava sozinho agora. A esposa havia morrido há alguns anos. Os filhos se mudaram para outra cidade. Ele vivia em uma casa simples, no mesmo bairro onde tudo aconteceu. O mesmo bairro onde a minha avó foi violentada. Todas as manhãs ele saía para comprar pão, parava no mesmo banco da praça para conversar com conhecidos e depois voltava para casa com a calma de quem nunca teve que pagar pelos próprios pecados. Eu anotava tudo. Horários, caminhos, hábitos, cada detalhe, como se estivesse estudando uma presa. No início, me sentia culpado, mas depois, algo em mim mudou. Passei a sentir prazer em observá-lo, ver aquele homem envelhecendo, frágil, sem imaginar que a justiça estava bem atrás dele. Isso me dava uma estranha sensação de controle, como se eu tivesse o poder de decidir quando o passado finalmente iria cobrar a conta. Algumas noites, eu parava na frente da casa dele, olhava pelas frestas do portão, via a luz acesa na sala, ele assistindo televisão. Eu ficava ali por horas, imóvel, respirando devagar, imaginando o momento em que tudo terminaria. Em certos instantes, chegava a sentir pena, mas a pena logo era engolida pela lembrança da voz da minha mãe, chorando ao me contar o que ele fez. Planejei cada detalhe, o lugar, a hora, até o que diria. Não queria fazer aquilo, por impulso.
Queria que ele soubesse quem eu era. Queria que ele me olhasse nos olhos e entendesse que o tempo não o salvou, que nem mesmo Deus o havia esquecido. Comprei uma arma nova, pequena, discreta. Passei noites limpando-a, desmontando e montando, como se aquele ritual me preparasse espiritualmente para o que estava por vir. Eu já não sonhava, não comia direito, não sentia nada, só esperava. E então, numa sexta-feira à noite, decidi que o momento tinha chegado. O vento soprava forte e o céu parecia prestes a desabar. Era como se o universo inteiro soubesse o que estava prestes a acontecer. A vingança, depois de 30 anos, finalmente teria um rosto. E eu estava pronto para olhar esse rosto de frente. Aquela sexta-feira parecia igual a todas as outras, mas dentro de mim eu sabia que era diferente. O relógio marcava 22h17 quando parei o carro a 2 quadras da casa dele. Chovia fino, o tipo de chuva que deixa o ar pesado e o coração apertado. Peguei a arma, olhei para o céu nublado e pensei em minha avó, em como ela sorria mesmo quando o mundo parecia cruel, em como ela acreditava no perdão. Mas perdão é algo que morre junto com a inocência, e a minha morreu 30 anos atrás. Andei devagar pela calçada molhada, o som dos meus passos se misturando ao barulho da chuva. A casa estava com uma única luz acesa, na cozinha. Através da janela, eu o vi sentado, mexendo em um rádio velho, cantarolando baixinho uma música antiga. A mesma música que minha avó costumava cantar. Meu corpo inteiro estremeceu. Por um instante, pensei em voltar. Mas algo dentro de mim dizia que já era tarde demais. Quando o ódio chega nesse ponto, ele não pergunta mais se você quer continuar. Ele apenas empurra. Entrei pelo portão, devagar, sem fazer barulho. A porta dos fundos estava encostada. O som do vento batendo a fez ranger, como se a própria casa sentisse medo. Ele levantou o olhar quando me viu. Por alguns segundos, ficou confuso. Depois, franziu a testa, tentando reconhecer quem eu era. "Posso te ajudar, rapaz?" Ele perguntou com a voz fraca. Eu respirei fundo, tirei o capuz e disse apenas: "Não, eu é que vim te ajudar a lembrar." O silêncio que se seguiu parecia gritar. Ele piscou algumas vezes e, de repente, vi o momento exato em que ele entendeu. Os olhos dele mudaram, ficaram vazios, como se o passado tivesse voltado num piscar de olhos. Dei um passo à frente. A arma pesava nas minhas mãos, mas não mais do que o que eu sentia por dentro. "Ela confiava em você." Eu disse, "E você destruiu tudo." Ele tentou balbuciar algo, talvez um pedido de perdão, mas não havia mais espaço para palavras. O som do disparo cortou o ar. O corpo dele caiu para trás, derrubando a cadeira, o rádio, e o silêncio voltou. O mesmo silêncio que acompanhou minha avó por tantos anos. Por alguns segundos, eu fiquei parado encarando o corpo no chão. Não chorei, não sorri, só senti o vazio. A vingança, percebi, não traz paz. Ela só muda o peso que você carrega. Antes, o peso era a dor. Agora, era o sangue. Saí dali andando devagar, com o som da chuva apagando as marcas dos meus passos. E pela primeira vez em 30 anos, o mundo parecia quieto demais. O som das sirenes cortou a madrugada pouco tempo depois. Eu não fugi. Fiquei sentado na calçada, com a arma ao lado, olhando para o chão encharcado pela chuva. As luzes vermelhas refletiam nas poças d'água, como se o próprio inferno tivesse descido à rua. Quando os policiais chegaram, eu só levantei as mãos e disse: "Eu esperei 30 anos para isso." Eles me algemaram sem dizer nada. Nenhum deles sabia o que aquela frase significava. Para eles, eu era só mais um assassino. Mas dentro de mim, eu me sentia um homem que havia cumprido uma promessa. Uma promessa que nunca deveria ter existido. Na delegacia, o delegado me olhou como quem tenta entender um louco. Perguntou o motivo. E eu contei tudo, desde o começo. Ele me ouviu em silêncio. E no final, disse apenas: "O que ele fez foi monstruoso, mas o que você fez também." Foi.
Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por semanas, e com o tempo percebi que ele estava certo. Eu tinha me tornado aquilo que mais odiava, alguém que destrói a vida de outro ser humano. A diferença é que o meu motivo era o amor. Mas até o amor, quando apodrece, pode virar veneno. Os dias na prisão eram todos iguais. O mesmo corredor frio, o mesmo cheiro de ferro e desespero. Mas às vezes, à noite, eu fechava os olhos e conseguia ouvir a voz da minha avó, não me julgando, apenas chorando baixinho, como se lamentasse não só o que sofreu, mas o que eu me tornei por causa daquilo. Ali, atrás das grades, percebi o quanto a vingança é uma prisão dupla. Ela te prende antes mesmo de cometer o ato. Você acredita que está lutando por justiça, mas na verdade está cavando sua própria cela. E quando finalmente alcança o que queria, percebe que a liberdade ficou do outro lado da parede. Eu matei um homem, mas, no processo, matei também o neto que minha avó criou com tanto amor. O garoto que acreditava na bondade das pessoas desapareceu no dia em que eu puxei aquele gatilho. E, de certa forma, nunca mais voltou. Hoje, anos depois, ainda acordo no meio da noite com o som daquele disparo ecoando na cabeça. E entendo que, no fundo, não existe vitória quando a dor é a única herança. Hoje, tantos anos depois, eu ainda me pergunto se valeria a pena fazer tudo de novo. E por mais que parte de mim queira dizer que sim, a verdade é que não. Porque a vingança não apaga o passado. Ela só prolonga o sofrimento. Eu achei que ao vê-lo cair, sentiria alívio. Mas o que senti foi o mesmo vazio que minha avó carregou até o fim da vida. A diferença é que agora esse vazio é meu. O tempo, esse velho juiz, finalmente me ensinou o que eu demorei uma vida para entender. Não existe justiça quando a alma ainda sangra. Você pode calar o grito do outro, mas nunca silencia o eco dentro de si. Hoje, olhando pelo vidro da cela, vejo o mundo passando lá fora. Pessoas rindo, vivendo, amando. E percebo que a liberdade não é o espaço que a gente tem para andar. É o peso que a gente escolhe deixar de carregar. Eu vivi 30 anos esperando por um momento que durou 3 segundos. E esses 3 segundos custaram o resto da minha vida. Se você chegou até aqui, eu só te peço uma coisa. Deixa o like e se inscreve no canal. Não porque essa é só mais uma história, mas porque cada relato como esse carrega um pedaço da alma de quem fala e de quem ouve. Histórias como essa nos lembram que a dor, quando guardada, pode se tornar uma prisão. E talvez, ouvindo isso, alguém pense 2 vezes antes de deixar o ódio decidir por ele. Afinal, a vingança pode até parecer o fim de uma história, mas, na verdade, é só o começo de outra, ainda mais triste.